Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, Ziel. Boa noite, Elisângela. A paz do Senhor. Com amor no coração. Sempre, aprendendo a amar amando ao próximo. Eu posso pedir perdão em rede pública aí? Rede pública aqui? Pode? Pode. Perdão, querido. Talvez eu fiz alguma coisa pra você. E eu quero aprender a amar você de coração. Amor ao próximo. É isso aí, tem que ser desse jeito. jeito. Essa mensagem aqui, amor ao próximo. É isso aí. Está no ar o programa Divulgador da Verdade. Quem está fixado sobre a rocha, o mundo não brilha tanto pra ele mais. Elisângela, falando sobre amor ao próximo, eu quero compartilhar com você aqui, ó. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é esse: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Bom, parece um versículo bem simples, né? Mas não é. Como que Jesus amou você? Me dê uma prova de amor. Ele se entregou na cruz do Calvário. Ele morreu por mim. Ele morreu. Por mim, por você, por você. Ele pede que a gente... É dessa forma. Talvez ele morreu por nós, ressuscitou. O que é morrer por você, pro próximo? Sacrificar. Se sacrificar você por amor à pessoa. Às vezes você deixar de fazer alguma coisa que você teria que fazer por você, para você acabar fazendo Como pelo que é seu o casamento? próximo. É claro. Eu vou dizer pelo meu casamento. Tem muita coisa que eu tenho que ceder. E tem muita coisa que a minha esposa também tem que ceder. Casal tem que ceder, ó, vivendo aprendendo, né? Nós estamos entrando no quadro do povo aí, vivendo aprendendo. O casal tem que aprender a ceder, ok? Tem a hora de um falar, o outro falar. Não, eu discordo agora, mas não é a hora de eu falar. Já pensou os dois falando junto ali? Por isso que acontece muita coisa. Muita coisa errada. Aí eu aprendo algo. Vai levar aonde essa discussão? Lugar nenhum. Lugar nenhum. Só magoar um ao outro. Só magoar um ao outro. Eu acho que com amizade é a mesma coisa. Amor ao próximo, mesma coisa. Eu acho que eu aprendo uma coisa, eu sempre falo do meu sogro aqui, né? Embora no quadro Vivendo Aprender, ele falou que eu era feinho quando eu comecei a namorar de você viu? Mas ele te elogiou, rapaz. Ele te elogiou. Vem não. Tudo bem, mas eu amo meu sogro. Mas ele tem uma coisa muito boa e a gente aprende muito com ele, ó. Ele tem que ser tardio em falar e ele espera primeiro, depois ele vem e conversa. Não. Talvez agora você tá nervoso, então eu não vou falar. Não dá pra conversar. Não dá pra conversar. Mas eu não gostei disso aqui. Foi o que a gente falou esses dias atrás. A verdadeira amizade, ser sincero realmente, ser sincero é não esconder, mas ser real o tempo todo. Ser verdadeiro o tempo todo. Com jeitinho, com né? jeito. Com jeitinho. Sabe por quê? Porque ser humano tem jeito de falar com as pessoas. Tem jeito de se lidar com as pessoas. Tem coisa que você discorda em mim e eu discordo em você. Só que ao mesmo tempo, nós deixamos de ser amigos? Não, jamais. Jamais. Bom, agora, outra coisa importantíssima que a gente tem que tocar nesse assunto é assim, ó. Eu sei até onde eu posso ir com meu amigo. Eu já sei o que ele gosta e o que ele não gosta. Então, tem coisas que se falar pra você assim, não. O que você acha da Elisa? Não, eu acho nisso daqui, ela não vai gostar disso aqui. Por quê? Porque eu já conheço. Seu esposo, irmão cristiano. Não, eu acho que ele não vai gostar desse tipo de coisa. Amizade também, assim. Pelo que eu conheço o Ziel, não vai dar certo. Não vai dar certo isso daí, eu acho. Não é assim? Porque o amigo conhece. Então eu já não vou tocar mais, eu já não vou mais chatear você aonde eu sei que você vai magoar você. Assim é a amizade. Assim é o amor ao próximo. E isso aqui que nós estamos falando está incluso ao amor ao próximo. Vamos para uma canção, depois a gente continua? Vamos lá, primeira canção com vocês. Se fosse um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo
Zé, no primeiro dia que a gente estava falando, começou a falar sobre esse assunto do amor, eu comentei, sempre me perguntou se existia amor, Sim, né? sim. E a gente tem uma reportagem, Legal. né, ali de Recife. Isso. São câmeras de trânsito. Isso. Não são pessoas, elas não sabiam que estava sendo Não, gravado. Então quer dizer exatamente. que elas não estavam fazendo aquilo ali sabendo que estavam sendo gravadas. Pois é. Não é? E a reação então é uma coisa reação, delas mesmo. do ser humano. Do Uma ser reação humano. espontânea. É uma reação espontânea de cada um que foi filmado ali. Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver. A gente comenta. O pedestre foi atropelado e os voluntários se juntam para protegê-lo da chuva enquanto esperam por socorro. O homem cego recebe ajuda para atravessar a calçada que foi interditada e está cercada de cavaletes. Uma cena que se repete pela cidade. Sempre há alguém disposto a ensinar o caminho certo para quem não pode ver. O homem embriagado apagou na escadaria de uma igreja. Veja que esta mulher tenta acordá-lo. Insiste, mas não consegue. Ela estava preocupada com a carteira dele e dá um jeito de escondê-la debaixo do dorminhoco. A solidariedade une até os adversários. Note que o ciclista, torcedor do esporte, cai. E quem aparece para levantá-lo é um torcedor do Santa Cruz. Se um carro enguiça, as pessoas logo aparecem para empurrá-lo. Se o cadeirante não consegue subir o meio-fio, não demora e surge alguém para dar uma força. O operário ajuda o senhor de idade a sair do carro. A ciclista não percebe o desnível do asfalto e cai. O rapaz tira a bicicleta da rua e tenta ajudar a mulher que sai mancando. Outras pessoas aparecem, solidárias. Vários grupos de voluntários circulam bem tarde da noite pelas ruas, levando pão e café para matar a fome de muitos desamparados. 535 câmeras da Secretaria de Defesa Social espalhadas por toda a cidade registraram estes gestos de gentileza, solidariedade e honestidade. A missão delas era captar furtos, roubos e acidentes para facilitar a atuação da polícia. Mas as boas ações praticadas por gente anônima, de forma espontânea, sem receber nada em troca, foram se multiplicando de uma forma surpreendente. Bom, o que eu achei muito interessante é assim, ó, que cada um, lembrando, você tocou num ponto importante, eles não sabiam. Eles não sabiam que estava sendo... Estavam são sendo câmeras de trânsito, né? Aquelas câmeras que ficam no trânsito. O ciclista caiu, foi lá, alguém ajudou. Empurraram o carro. Empurraram o carro. E o do quando guarda-chuva? precisava. O do guarda-chuva. E a matéria, até torcedores rivais aí a gente vê tanta morte por causa de times aí. Verdade. Fala pra mim, o que leva isso daí? É falta de amor. Falta de amor. É porque fulano colocou a camisa de tal time, ciclano colocou a camisa de tal time, ou o Abes. Você sabia que tem pessoas que perdem a amizade por esse motivo? Sei, até casamento se Até desfaz casamento por causa disso. desse motivo. Oh, com certeza. Porque a pessoa coloca o coração naquilo e acaba perdendo a amizade e sai confusão, sai pancadaria. Sai sim. Existe aí um ditado que diz assim, religião não se discute, futebol não se discute. Não é bem assim, não. Eu acho que tem que ter amor ao próximo. Respeitar a opinião do outro. Respeitar a opinião do A gente outro. tem que... Isso é um amor, né? Isso é um amor. É um amor também. Na verdade. Não é? E eu tô aprendendo aqui. Você, talvez aqui, ó, tá assistindo nosso programa. Não sei, amor ao próximo, hoje ninguém ama ninguém. Então faça você diferente. Muda. Se começar de você, você pode começar a mudar o mundo através disso. Tô falando pra você né? sair com flor aí, distribuindo pra tudo. Não, é isso aí não. Seja mais tolerante. Seja mais calmo. Entra no fruto do Espírito. Entrando no fruto do Espírito vai gerar amor na sua vida. E gerando amor na sua vida, você vai tratar bem a pessoa, tratar bem o seu próximo, amar o seu próximo como Deus amou você. Vamos pra mais uma canção? Vamos.
pode ajudar a gente a adorar esse louvor? Cante. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Ziel tem um versículo muito bonito, em 1 Coríntios 13. Esse Esse é muito bonito, muito E forte, se a gente né? levasse ao pé da letra esse aí, Ó, é assim, ó, primeiro, para você que quer acompanhar, 1 Coríntios 13, versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Aí agora para o versículo 4. Diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso. Tudo que a gente já falou aqui. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Ai, meu Deus, já falou tudo. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Continua? Eu acho que fecha Fecha, praticamente tudo que a gente comentou aqui no versículo, Exatamente. no capítulo 13. Exato. Esse capítulo é a coisa mais linda. Ah, olha só.
ele não se vangloria, né? Não se vangloria. E ele também não é aquele amor vingativo. Vamos esperar para ver no que vai dar. E é que o que ele disse aqui no começo. Tem muita gente porque tem uns dons. Deus dá os dons espirituais. Você vai entrar aí mesmo? Tem que entrar, não Então tem vamos, gente não vai falar de amor. Vamos falar de amor. A pessoa acha porque ela tem os dons espirituais, Sai pisando em todo mundo? sai pisando em todo mundo, ela pode, ela é usada por Deus. Porque aqui não, porque... Meus amigos, nós estamos falando assim, é a mesma coisa ruim que tem lá fora, muitas vezes a gente encontra dentro das igrejas, não é? Porque... Então não se assusta não, tá? Porque na verdade, as igrejas em si, todos que estão lá, é claro que assim, ó, ninguém é perfeito. Tem os bons e tem os Tem as ruins. falhas, tem o joio, E tem tem o trigo. Então, por isso que eu peço para que não vá olhando para o ser humano, Isso, a gente tem que ir para a igreja, olhando para para Cristo. Deus, unicamente assim, ó, exclusivo Olhar. para Cristo. O alvo, ele, né? Mesmo porque na volta de Cristo tem muita gente aí que vai ficar. Por quê? Porque se prega uma coisa, mas não vive ela. Ainda que eu fale a língua dos anjos, Se prega uma coisa, se mas eu não vive tiver ela. amor, Eu acho que aí se preocupa com muita coisa, se preocupa com A, com B, com C, com D, e acaba se preocupando em amar o próximo. me amar o Tá próximo. bom? E acaba se preocupando Mandamento. e não dá, que é o mandamento bíblico. Aliás, aí se prega sobre o amor, mas não tem o amor ao próximo. Se prega sobre comunhão, mas não há comunhão ao próximo. Eu acho que Calma, eu mandei nós entramos, mas vai com calma. né? então, por isso que eu falei pra você, tá vendo? Vamos entrar. Sabe por quê? Porque assim, ó, Não é fácil, né? não, é mas fácil. a Mas é palavra Bíblia, diz, não adianta, é Bíblia, não tem e como cada um vai ter uma fugir. opinião. Então não adianta eu colocar minha Bíblia debaixo do braço aqui e não ter amor ao próximo. Mas se eu fizer tudo isso e não tiver amor, é como aquele sino que ressoa e não tem Nós nada, falamos- é nós oco falamos- dentro. A semana passada nós falamos sobre o bom samaritano. Sim, falamos sobre o bom samaritano. Quem parou? Foi levita ou sacerdote? Nenhum dos dois. Tá. O bom O samaritano, bom samaritano que passava ali. que ajudou o necessitado. Então não sou eu, então é a Bíblia que tá falando. É aquele que as pessoas olhavam e não dava valor nenhum. Tá vendo só? Jesus veio para os judeus. Foi os judeus que receberam ele no trono. Não, esse é o Messias esperado, foi ele? Não Não? foi. Receberam ele na cruz. Crucificaram o mestre. Entendeu? Então aí que eu falo. E os judeus levavam as leis. Não, a lei Ao pé aqui, da aqui, letra. Ao pé da letra. Não, nós somos judeus aqui. Não, somos... É a lei que manda a gente. Entrou no jumentinho, ninguém recebeu e levaram para a cruz. E eles pregavam a lei. E quantas vezes... Jesus chamou eles de quê? Hipócritas. Entendeu? Hipócritas. Mas é realidade. Se você estiver ali dentro da igreja, se você achar que você está fazendo as Hipocrisia. coisas, que você está fazendo as coisas para Deus, e porque você faz, você se acha, não, eu sou a tal, eu canto melhor, eu prego Eita, melhor, Glória. não é assim? É, Acha que está fazendo isso, então você acha que você vai para o céu, mas é isso que você falou. sabe? Se falta amor, é hipocrisia. É hipocrisia. Infelizmente. E não adianta falar E a gente dos vê muito anjos, dos isso. homens, não. Que se não tiver a caridade, não tiver amor, filho, pode esquecer. Que coisa triste, hein? Pois é. Tomara que a pessoa aprenda o que é amar ao próximo aqui. Oh, meu Deus, vamos para mais uma canção depois dessa. Né? Vamos acalmar o nosso coração aí com vocês. Medo e o frio não podem
E para fechar o assunto aqui, Você quer fechar esse assunto? o irmão Chico nos passou um versículo aqui, ó. Olha. Ó, quer ver, ó? 1 João 4:20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então se ele amar a Deus ou não amar o irmão, ele é mentiroso. Mentiroso. Mas não é você que tá falando isso. Não, aí, não. Né? Bíblia. É. É. Sabe o que me chama a atenção aqui? Sabe, pode falar ou não? Deve falar. Não, vamos falar. Depois vai puxar minha orelha lá, o pessoal aí. Vai lá. O irmão vai lá, digita no Facebook e lava a alma lá. Ai, Jesus. Ô irmão, Usa o Facebook pro bem. tudo bem, para de desabafar. Aí sabe que as pessoas vê? Poxa, mas olha só, eles não estão se entendendo. Mas eu não estou dizendo da igreja A, B, C, D. Eu estou dizendo... É no geral, né? No geral, nas igrejas gerais. Até cantores aí, entendeu? Como diz assim, ó, não existe cantores de renome. Deus não vê cantores de renome. Deus vê adoradores. Mas tem cantores que desabafam, tem pastor que vai lá e desabafa no Facebook, em rede social, no Twitter, arruma briga, arruma isso, arruma... Ô, irmão! Se alguém que afirmar, pode? eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. E aí, como é que faz? Aí deixa todo lá. Fica a dica. Não, para com isso, querido. Fica a dica. Sabe o que faz? Passa a mão no telefone e liga pra pessoa. Meu irmão, não é assim, meu irmão. Posso ir na casa do irmão? Chat a chat, Meu irmão, ali, ó, vem cara aqui em a casa cara. aqui. Vem aqui em casa aqui, vamos conversar. Aí ele posta aquele desabafo, aquele muro de lamentação. Até, vai ficar até... Aquele muro de Perde até lamentação. o ar, né? Depois ele posta, Jesus maravilhoso. Irmão, você aborreceu o seu irmão. Vai lá, senta com ele. Meu irmão, você me perdoa em nome de Jesus. Você vai pro céu e eu vou pro outro, Elisângela? Não. Não? Nós vamos pro mesmo céu. Nós vamos pro mesmo céu? Mesmo lugarzinho lá. Vou Tá te bom. encontrar lá, se Deus quiser. Concluindo aqui para essa noite, porque amanhã tem mais, hein? Concluindo para essa noite, meu irmão, amar ao próximo. Não adianta cargo evangelístico, não adianta cargo pastoral, presbitério, diaconato, cooperador, missionário, missionária e blá blá blá, ministro, teólogo e tal. Não. Amor ao próximo. Amor ao próximo, com certeza. Porque se tiver tudo isso aí, mais um bacharelado, mais seminário, mais tudo, E não mais tiver curso, amor, e mais isso, não tiver amor, nada adianta, viu, filho? É Nem, filho. hipocrisia, é mentiroso. Nada disso aí. Amar ao próximo. Que Deus venha nos guardar, porque a palavra tá indo para aí, mas veio aqui primeiro, viu, Com filho? certeza. Tá bom? Com certeza. Fiquei com a mensagem da palavra e mais uma mensagem aí Igual agora. uma mensagem. Fiquei com a mensagem da palavra e no finalzinho a oração com o pastor. Deus abençoe a sua vida e volte amanhã aqui com a gente. Evangelho de João, capítulo 12. Assim diz a palavra de Deus. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. Encheu-se a casa do cheiro do unguento. Amém. Senhor Deus, nosso Pai. Aleluia. Glória seja o teu nome, Senhor. Nós te rendemos graças mais uma vez, porque estamos aqui congregados, apresentando nosso culto, nosso louvor, a nossa adoração a Ti, Senhor. Nós Te louvamos porque o Senhor tirou o véu dos nossos olhos, abriu o nosso entendimento e nos deu sensibilidade ao toque do Teu Espírito Santo. Nós Te louvamos, Senhor, porque é um milagre que o Senhor realizou na vida de todos nós. Por isso nós Te agradecemos, por isso nós Te louvamos, porque foi o Senhor que colocou um cântico novo no nosso coração, um hino de louvor a Ti. Louvamos a Ti, Senhor, nesta noite, porque o Senhor é digno de ser adorado. Senhor, nós lemos a porção da Tua palavra, pedimos a Tua misericórdia, que o Senhor possa falar conosco, falar aos corações. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, ajuda a Tua igreja, abençoa o Teu povo, em nome de Jesus é que nós oramos.
Amém. Meus amados irmãos, essa história aqui, ela é muito interessante, porque ela apresenta umas lições importantes para nós. A narrativa de Mateus, no capítulo 26 e Marcos 14, registra lá que tinha um outro personagem participando também dessa festa. E esse outro personagem é Simão, o leproso. Então, nós comparando os textos, nós entendemos que faz referência ao mesmo acontecimento, à mesma festa, ao mesmo jantar, onde eles estavam reunidos ali para uma refeição, para uma celebração. E havia esses personagens lá, 3 personagens: Simão o leproso, Lázaro, aquele que o Senhor ressuscitara, e o outro personagem que eu quero destacar aqui é Maria, que ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Esses 3 personagens nos ensinam alguma coisa importante para a nossa vida. Interessante que nessa festa havia um ex-leproso e um ex-morto. E isso não é diferente do nosso culto, da nossa reunião, das nossas celebrações, porque aonde o Senhor Jesus está é marcada por transformação de vidas e de história. Existem testemunhos legítimos e verdadeiros de que há um Deus vivo presente que muda a história da pessoa. Um culto verdadeiro, um culto genuíno e uma igreja viva, ele é marcado de testemunho de pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus. Se você olhasse para o Simão, ele não era mais Simão o leproso, é Simão o ex-leproso. Se olhasse para Lázaro, não é Lázaro morto, é Lázaro o ex-morto. E se você olhar para mim e eu olhar para você, vamos ver que grandes coisas o Senhor também fez pela nossa vida. Então era um culto onde havia uma evidência incontestável de que o Senhor Jesus estava ali, de que o Senhor Jesus ele estava operando maravilhas. E aqui, meus irmãos, abre para nós aqui uma esperança fantástica e maravilhosa, porque eu ainda acredito que o Senhor ainda opera transformação na vida daquele que se aproxima dele. Aquele que transformou a vida de Lázaro e transformou a vida de Simão, é Ele que está conosco aqui hoje para fazer algo na minha vida e na sua vida. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que Ele é poderoso para fazer aquilo que você necessita. Meus amados irmãos, não podemos subestimar o poder de Deus. Um erro gravíssimo que existe hoje é servir um Deus apenas registrado nos anais da história. Nós temos que entender que o Senhor, Ele ainda opera, e opera hoje na nossa vida. Este Lázaro e Simão, o ex-leproso, pode representar uma outra coisa aqui também. A lepra é um dos símbolos do pecado terrível, que consome, que destrói, que tira a formosura, que debilita. E a morte, Lázaro representa aqui, significa a consequência que o pecado traz na nossa vida. E eu quero colocar esses 2 personagens como símbolo do pecado: Simão, o ex-leproso, e Lázaro como a consequência do pecado, que é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas aonde o Senhor Jesus se faz presente, o pecado não tem domínio, o pecado não consegue destruir, porque o Senhor nos faz vitoriosos sobre o domínio do pecado na nossa vida. E mesmo a morte, o último inimigo que há de ser derrotado será a morte. Meus amados irmãos, é importante sabermos que os nossos cultos, a nossa celebração, é para nós proclamarmos aos 4 ventos que o Senhor que está no nosso meio é quem muda a nossa história. Aquele que está no nosso meio é que nos faz vencedores sobre o domínio do pecado, e aquele que está em nosso meio é mais poderoso do que a própria morte. E aqui eu quero destacar essa mulher. Apesar de ser uma festa onde as atenções poderiam estar voltadas para Lázaro, afinal de contas, Lázaro estava morto fazia 4 dias, ou as atenções voltadas para Simão, o ex-leproso, mas o destaque do texto está sobre uma mulher aos pés do Senhor. E aqui nós encontramos um personagem fantástico que aparece em apenas 3 referências na Bíblia. Maria, ela é mencionada na Bíblia em 3 ocasiões, e as 3 vezes que ela é mencionada na palavra de Deus,
ela está prostrada aos pés do Senhor. Eu acho isso interessante, porque essa mulher ficou registrada na Bíblia, e ficou registrada da maneira certa. Ela, a primeira vez que a Bíblia menciona, Jesus estava em sua casa em Betânia, e a sua irmã Marta estava correndo para lá e correndo para cá, e preparando os afazeres, e para um lanche para eles comerem, arrumando a casa, mas Maria estava aos pés do Senhor Jesus, aprendendo com Ele, e ouvindo Ele falar. E Marta fala assim: Senhor, manda essa mulher trabalhar, fazer alguma coisa aqui, me ajudar. E o Senhor falou assim: Marta, você está atarefada com tanta coisa, essa aqui escolheu a melhor parte, e isso ninguém vai tirar dela. E a primeira lição que aprendemos com essa mulher é que nós estamos num ambiente de evidências de milagre, um ambiente onde existem pessoas que podem testificar do poder de Deus. Mais do que isso, nós temos que estar aos pés do Senhor, em primeiro lugar, para aprender com Ele. Eu acho isso fantástico, meus irmãos, porque se nós não aprendermos com Ele, a cura em si não traz grandes resultados. O Senhor havia curado 10 leprosos, quantos voltaram? Um só. Os outros 9 foram curados e se perderam no mundo, mas um voltou para adorar ao Senhor. Mais importante do que os milagres que o Senhor fez em nossa vida. Isso é lindo, isso é motivo de eu testificar que o meu Deus não é um Deus folclórico, mitológico, mas é um Deus que tira das drogas, que tira da bebida, que tira da prostituição e dá uma nova vida para Ele. Ele é poderoso para fazer. Mais do que eu testificar aqui que o Senhor me tirou do mundo de engano e me colocou aqui, eu posso testificar porque eu sei que o meu Redentor é um Deus vivo e poderoso. Mas, irmãos, eu preciso entender que eu preciso aprender aos seus pés. Nós todos estamos aqui hoje porque o nosso Deus provou que é mais poderoso que o diabo, porque se nós fôssemos fazer a vontade do diabo, não estaríamos aqui hoje. Estamos aqui porque o nosso Deus provou que é mais forte que Ele, mas temos que assentar aos seus pés para aprender com Ele. E aqui é o segredo da vitória do crente. Nós precisamos, porque Marta, a irmã de Maria, ela estava fazendo coisa boa, não estava fazendo coisa errada. E muitas vezes nós estamos atarefados com tantas coisas até lícitas, mas nós não nos preocupamos em parar para ouvir Deus falar com a gente. E eu sinto que Deus quer falar com alguém de perto aqui. E muitas vezes estão atarefados até com a obra de Deus mesmo, até com a obra de Deus. Corra para cá, faz para lá, faz isso, faz aquilo, atarefados com a obra de Deus. O Senhor fala: quieta um pouco, tenho algo para falar com você. Para e senta para me escutar, porque eu quero te ensinar alguma coisa. Você tem que aprender, e Deus tem algo para ensinar para você também, meu irmão. Se prostre aos pés do Senhor Jesus e aprenda com Ele, que Ele tem algo a te ensinar. Nós somos discípulos, nós somos alunos do Senhor Jesus, e nós precisamos ouvir a voz dEle, porque a voz dEle acalenta a nossa alma, e é só a voz dEle que penetra dentro do nosso coração e cura as nossas feridas mais profundas. Tem muito crente sofrendo, vem para a igreja, dizima, toca, prega, canta, faz tanta coisa, mas ele não parou para ser curado pela voz bendita de Jesus de Nazaré. E o Senhor quer falar para você, porque eu sei que tem pessoa que quer ser curada aqui. E essa cura não vai vir com uma oração que eu fizer por você, e nem por um jejum que eu fizer por você. Essa cura vai chegar na tua vida quando você sentar aos pés do Senhor e falar: fala, Senhor, o meu coração está dilatado para ouvir a tua voz. Fala no meu coração que eu quero ouvir você, Senhor. Porque só a palavra de Deus é que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Veja, meus irmãos, que alma e espírito, a divisão disso é uma discussão teológica de centenas de anos. Só a palavra de Deus consegue penetrar onde ninguém mais consegue chegar. E quando Deus fala com a gente, as dúvidas desaparecem. Quando o Senhor fala com a gente fica satisfeito. Quando a mãe fala, quando o pai fala, quando o pastor fala, às vezes não satisfaz. Mas quando Jesus fala ao nosso coração, o nosso coração se derrete, a nossa alma se quebranta, o nosso espírito se renova,
os nossos olhos se abrem, o nosso entendimento se alarga, e nós começamos a cantar, dizendo que só o Senhor é Deus, mas nós somente aprendemos isso prostrados ao pé do Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre. Por isso, prioriza isso na sua vida. Era um culto. Eu quero usar essa experiência aqui como um culto como esse, onde existem ex-leprosos, ex-mortos espirituais, pessoas dominadas pelo pecado, destinadas a uma vida sem Deus, e o Senhor vem, muda tudo, muda o nosso cativeiro, reescreve a nossa história, e agora fala: senta e para, que eu tenho algo a falar com você, você tem algo a aprender comigo. Nós temos que aprender essa ligação. Maria ensinou isso daí para a gente. Ela precisava ouvir a voz de Deus, e quando o Senhor começava a ensinar, falou assim: agora é a hora de eu aprender. Quando o Senhor parava para falar, então falava: agora é a hora de eu escutar. Às vezes Deus está falando, e nós estamos falando junto. O Senhor está falando conosco, e nós estamos correndo para lá e correndo para cá, distraídos com tantas coisas. E quando Deus começa a falar: para, senta, ouça e seja abençoado por aquilo que Deus tem algo a dizer para você. Abre o teu entendimento, fala: Senhor, fala comigo. Jesus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor fale e me ensine, que eu quero aprender. Quantos querem aprender com Jesus aqui? Oh, aleluia! Essa mulher valorizava isso. A segunda vez que aparece também prostrada aos pés do Senhor, havia acontecido uma tragédia. Seu irmão havia morrido, eles haviam orado, pedido que o Senhor Jesus viesse socorrer seu irmão, e em vez de melhorar as coisas, que o Senhor recebeu a notícia que Lázaro estava enfermo e Lázaro ainda não tinha morrido, apesar de oração, de intercessão, de apresentar a causa para Jesus, e nada resolveu, Lázaro morreu. Uma tragédia na família, o luto na casa, a família desestabilizada, a família crente, servos de Deus, uma mulher que se sentava a aprender com Jesus, e agora uma calamidade chega na casa. Uma mulher que valorizava a voz do Senhor, que dava atenção para aquilo que Jesus falava. Você espera o quê? Que o Senhor o livre, que não aconteça nada de ruim. Uma pessoa que se assenta para ouvir Jesus falar, que para tudo, fala: Senhor, pode falar, que eu quero aprender contigo, eu quero aprender, e ninguém vai tirar essa semente da minha vida, porque eu estou aprendendo aos teus pés. Porque se espera que nada aconteça de ruim numa vida como essa. O que se espera é que o futuro se reserve para ela só coisas boas, mas aconteceu uma calamidade logo ali na frente. A morte chegou, a dor da morte, a separação. Havia buscado todos os recursos, nada resolveu. De repente, ela recebe a notícia que o Senhor Jesus estava chegando em Betânia. E ela pensou: agora é tarde demais, agora não tem mais jeito. E o Senhor manda uma notícia para ela: manda Maria vir aqui, eu quero falar com ela. E Maria vai até lá. Então ela se prostra aos pés do Senhor e começa a chorar. E diz a palavra que o Senhor disse para ela: o seu irmão vai viver. E ela responde: mas eu sei disso. Lá na ressurreição do último dia, é lá na frente. E o Senhor disse: eu não fui e não serei, eu sou a ressurreição e a vida. O teu milagre é hoje, não é depois. Acontece, meus irmãos, que ela se prostrou aos pés do Senhor para chorar. Sabe o que eu aprendo aqui? Acho lindo demais. O crente, por mais consagrado que ele seja, ele não está livre de lágrimas, de dor, de um problema, de uma calamidade, mas ele tem aonde chorar. Ela foi chorar no lugar certo, ela se prostrou no lugar certo, ela clamou para a pessoa certa, ela falou com a pessoa certa. E sabe por que ela foi até lá aos pés do Senhor? Porque ela tinha aprendido que ali era o caminho. Quando eu não aprendo com o Senhor, eu choro no lugar errado. Quando eu não aprendo aos pés do Senhor Jesus, a calamidade vem e eu não sei o que fazer. Quando eu não aprendo aos pés do Senhor, então vem uma notícia ruim, eu me desespero, eu começo a me perder, abandono tudo. E muitos chegam a dizer: não quero mais saber de Jesus, eu não quero mais saber de servir a Deus, eu não vou mais para a igreja.
Mas acontece que ela não fez isso, por quê? Porque ela aprendeu, e quando vem a noite, ela vai dizer: eu passo um vale escuro, mas eu sei que amanhã bem cedo o sol da justiça vai nascer na minha vida. Ela chorou no lugar certo, ela chorou aos pés do Senhor. Eu sei que há irmãos meus aqui, eles estão passando por um vale de lágrimas, uma asfixia na alma, um momento de angústia. Chore, e chore aos pés do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele socorre você. O que eu acho lindo aqui é que o Senhor Jesus tem poder para curar, para ressuscitar e fazer tudo, mas o Senhor chorou com ela. Jesus não precisava chorar. Ele sabia que dali a pouco aquele ambiente de luto ia ser uma festa. Mas por que ele chorou? Porque Ele se importa. Ele se importa conosco. Eu acho lindo isso. Nós temos que entender que nós temos um Deus que se importa com a gente. E quando você chora, Ele sente. Ele quer você feliz e quer você abençoado. Não duvide do amor de Deus pela sua vida, não. Não duvide do poder de Deus na sua vida, não. Maria chorou aos pés do Senhor, e o seu cativeiro foi virado. E Deus vai mudar cativeiro aqui, eu tenho certeza absoluta, se você não sair dos pés dele. Vocês se lembram lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 8, 9 e 10 ali? Menciona um personagem chamado Jabes. E Jabes significa dores, sofrimento, angústia, aflição. Esse nome foi dado a ele pela sua mãe, porque no momento do parto, ele trouxe muito sofrimento à sua mãe. E as circunstâncias que envolviam o nascimento de uma criança tinha relevância para o nome que era aplicado a ele. Então deu o nome para ele de Jabes, significa aquele causador, aquele que traz sofrimento. Interessante, meus irmãos, que era uma marca, era uma sina, uma sentença na vida daquele menino. Ele cresceu com essa marca, aquele que causa sofrimento, associado a coisas negativas. Ele poderia aceitar isso como uma fatalidade do destino. Ele poderia entrar no mar de melancolia e depressão. Ele poderia dizer: eu sou um coitado mesmo, então eu vou morrer coitado, estou em sofrimento, eu estou nessa angústia, vou morrer nessa angústia, não tenho culpa, eu vou aceitar este mal da minha vida. Mas ele não fez isso, ele foi chorar no lugar certo. Diz a palavra que Jabes invocou o Deus de Israel e disse: Senhor, se o Senhor me abençoar, esse mal não vai me atingir. O Senhor vai alargar as minhas fronteiras, o meu coração não vai sofrer. E sabe o que aconteceu? Deus ouviu a sua oração. E Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, porque ele chorou no lugar certo. Maria, a segunda vez que a Bíblia menciona o seu nome, ela estava chorando aos pés do Senhor. E a terceira vez é esta aqui que nós vemos aqui. Ela chama a cena para ela. Lázaro estava lá, o ex-morto. O leproso, o ex-leproso, Simão, estava lá também. Mas quem chama a atenção é Maria. Ela pegou um unguento, especiarias caríssimas da época, e derrama. Se você for ler todo o texto dos outros evangelistas, você vai ver que ela derramou na cabeça, no corpo e também nos pés do Senhor. Ela não economizou no louvor. Ela não economizou na adoração. Ela entregou tudo que ela tinha de mais precioso aos pés do Senhor Jesus. Maria me ensina como é que se adora a Deus. Adoração a Deus é mais do que palavras. É mais do que uma lágrima rolando. É mais do que uma mão erguida. Adoração a Deus é mais do que uma paz do Senhor, ou do que um glória a Deus. Adoração a Deus é entregar tudo que você tem aos pés de Jesus Cristo de Nazaré. Espírito, alma e corpo. Ela nos ensina como é que se adora ao Senhor. De modo que até aqueles carnais que estavam lá falaram assim: mas tanto pobre, porque ele era ladrão, ele queria dinheiro para ele, entregando tudo aos pés de Jesus. Para que esse exagero? Para que esse negócio? Quando se quer adorar, meus irmãos, não tem exagero não.
nós ofertamos toda a nossa vida, nosso tempo, nossa alma, o nosso desejo é adorar o Senhor, entregamos tudo aos pés dEle, porque sabemos que Ele é merecedor de tudo e muito mais que eu posso ofertar a Ele. E aqui eu faço uma reflexão com nós, com a gente aqui hoje. Será que estamos aprendendo aos pés dEle? Será que nós estamos dando tempo, parando, se assentando aos pés do Senhor? Que seja um trecho do dia, um momento do dia. Senhor, agora eu quero ouvi-lo. Fala comigo. Como que está a tua vida? Como que estão os teus momentos? Quem é que você está ouvindo? Quem está ensinando você? Quem está sendo o seu instrutor? Se for Jesus, então essa pessoa aqui pode ser o símbolo da sua vida. Ela aprendeu, veio a dor, veio o sofrimento, ela chorou no lugar certo. Chorou aos pés do Senhor. Descobriu que o Senhor se importava com ela. Aí não tem jeito, meu irmão. Não tem como Deus não abençoar. Não tem jeito de Deus não mudar o cativeiro. Não tem jeito de Deus não enxugar a sua lágrima. Não tem jeito de Deus não estender a mão e falar: sai dessa situação difícil e eu vou te colocar numa posição diferente. Não tem jeito de Deus não mudar o seu cativeiro. É impossível acontecer diferente. Deus vai agir, Deus vai fazer, mas depende da forma que você está se prostrando diante dele. Maria colheu os frutos disso, e ela começou a contemplar aquela festa. O seu irmão, a causa do seu sofrimento, estava lá vivo, cheio de saúde, abençoado. Ela vendo Jesus ali, a fonte da própria vida, e ela falou: Senhor, o meu tesouro maior é o Senhor, e eu não vou economizar no teu louvor, eu não vou economizar na tua adoração, eu não vou economizar no que eu tenho para ofertar a ti, Senhor. Sabe o que significa? Deus quer ensinar a mim e a você aonde é que você está. Deus quer receber as tuas lágrimas aonde você está chorando. Deus quer receber a tua adoração. Mas qual é o tipo de adoração que você está oferecendo a Ele? Qual é o tipo de louvor? Meus irmãos, nosso louvor, e sabe qual é a preciosidade que o Senhor quer de nós? Não é meu dinheiro, não é minha prata, é a fidelidade, é a nossa fidelidade. Deus não, teu dinheiro, ele não precisa disso não, essa merreca aí, quem precisa é a obra dele, ele não precisa disso não. Sabe o que ele quer? Tua fidelidade. Ele não quer meu dinheiro, ele é dono do ouro da prata. Ele quer a minha fidelidade. Tem gente que dá dízimo, mas não é fiel. Dá oferta, mas não é fiel. Deus não quer dinheiro, quer fidelidade. Quando você entrega o dízimo, só que ele vê, não é 10 reais, não é 100 reais, não é 1.000 reais que ele vê ali. Ele vê fidelidade. Está entendendo o que Deus quer? Tem gente que dá dízimo por protocolo, por hábito, por costume. Não é isso que Deus quer. Deus quer fidelidade de nós, na nossa adoração. Conheço um irmão, é meu irmão carnal, que é pastor do Belém, lá em São Paulo. Eu vi ele passando um momento muito difícil na vida. Tão difícil, tão difícil, tão difícil, que eu quase falei para ele: não entrega o dízimo nessa época que você está com sufoco não. Deus vai entender esse negócio aí. Quase falei para ele, mas não posso falar porque eu ia contra a Bíblia. Mas deixa isso para lá, deixa ele aí. E ele passou muita dificuldade, mesmo, muita dificuldade. E de repente, a alegria dele, sabe o que era? Isso eu vi mais de uma vez. O Rogério entrou um dinheiro aqui, rapaz, graças a Deus. Falei: bom, agora pagar as contas, vai, né? Arrumar uma coisa. Não, por que está essa alegria? Eu vou poder entregar o dízimo esse mês. A alegria dele é porque ele conseguiu o dinheiro do dízimo. Falei: mas e a situação? A situação Deus dá um jeito, mas o dízimo não pode faltar. O que eu acho interessante não é o dinheiro que ele deu, é o amor, é a fidelidade dele. A fidelidade dele. Eu falei: meu Deus, eu não sou desse jeito aí. Eu não sou desse jeito. Eu não falei isso para ele, né? Lógico, espero que ele não esteja me assistindo lá. Eu não falei isso para ele, eu falei: eu não sou desse jeito não.
E eu olhando para ele naquele sufoco, falei, eu tenho que aprender com o meu irmão aqui. Meu Deus, eu quase mandando ele para dar o dízimo. E ele falou assim, eu consegui o dinheiro do dízimo esse mês, está aqui, ó, é do Senhor. O resto é resto, mas o dízimo está aqui, é de Deus. Deus vê fidelidade. Ele tinha se formado em Direito, fazia mais de 20 anos, não lembrava mais nada. Foi fazer cursinho, fez outra faculdade, foi de cursinho, reprovado 5 vezes na OAB, passou na 6ª, advogado, estava com processo, ganhou o processo, vai receber uma bolada, está com o escritório de direito dele, é assessor de vereador, tem lá uma equipe de segurança que cuida do empresário. Deus prosperou ele, abriu as portas, honrou a vida dele. Sabe por quê? Porque Deus vê o louvor sincero que sai da nossa vida. O que Deus quer de você e de mim, para Ele operar milagre na sua vida. Escuta o que eu estou dizendo, que eu estou falando motivado pelo Espírito de Deus que aquece o meu coração neste momento. Deus não tem filho predileto. Ele tem para mim, tem para você. O mesmo que transformou Lázaro, transformou Simão, abençoou a vida de Maria, está conosco aqui, presente neste ambiente. E Ele quer que você esteja aos pés dele, aprendendo com Ele. E Ele tem tanto a ensinar para a gente, meu irmão. Ele tem tanto para ensinar para nós. Aleluia. A vida cristã fica mais gostosa, a vida fica melhor, fica tudo mais gostoso, a gente não comete tanto erro. Sabe por quê? Aprendemos aos pés do Mestre, que chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Deus seja louvado pela sua vida, por todos. Chegamos ao final de mais um programa, o Divulgador da Verdade. Que você possa ter sido abençoado pelos louvores, pela ministração da palavra. E eu quero convidar você a vir buscar a Deus conosco aqui em nossa sede setorial, em um de nossos cultos, onde Deus tem nos abençoado grandemente. Muita gente tem sido abençoado em nossas reuniões e seria muito importante você estar conosco aqui. Eu gostaria de conhecer você. Venha participar com a gente em um de nossos cultos de louvor e adoração ao nosso Deus. Agora é o nosso momento de oração. Aleluia! Seja louvado o teu nome, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor Deus, o que seria da nossa vida se não fosse a tua misericórdia? O que seria de nós se não fosse o Senhor se importar conosco? O que seria de nós, meu Senhor, se o Senhor não tivesse se manifestado, enviando Jesus Cristo para nos salvar e também nos dado do teu Espírito para que nós pudéssemos nascer de novo e experimentarmos tanta coisa linda que o Senhor tem feito, ó Pai. O Senhor é tremendo, o Senhor é glorioso. Ó Deus, que todos possam entender isso. Abre, ó Deus, o entendimento de todos, para que possam compreender como o Senhor é maravilhoso na nossa vida, Pai. E estende, ó Deus, a tua mão para salvar, para curar, para libertar, que as cadeias sejam quebradas em nome do Senhor Jesus, que haja salvação, ó Deus. O Senhor é um Deus de boas notícias, é o Deus do Evangelho, das boas novas. Ordena a tua bênção, meu Senhor, na vida desta pessoa que está dizendo no seu íntimo, eu creio, e a tua palavra nos diz que aquele que creste verá a tua glória. Por isso, Senhor, nós oramos e te agradecemos porque nós cremos, em nome de Jesus. Amém e amém.